Tadadadã, Alexandra! Oiê! Tenho assim, feito uma curadoria super afrocentrada. Então, olha a minha Virgem Maria com anjinhos negros. Esse peixe é da Etiópia. Eu sempre gosto de trazer muitas coisinhas das minhas viagens. Esse também achei numa família Vende Tudo. Nossa, você tem um olhar maravilhoso nas famílias Vende Tudo, hein? Gente, mas é enorme! Uau! Quebrei tudo para ter essa linda vista sobre esse jardim. Uau! Você olha assim, parece que você tá na praia. Em vez de ser meia parede, é meio armário. Entendeu? Essa ideia é boa. Você vê seu banheiro? Aqui é o seu É super lavabo? interessante. Uau! Me conta. Esse banheiro aqui é outro, é quase uma kitnet. Hoje nós vamos conhecer a casa da Alexandra Lohas, em São Paulo. Olha que delícia esse lugar, gente! Eu vou trazer vocês hoje comigo para conhecer uma casa deliciosa de uma pessoa que eu adoro e o que eu queria muito mostrar para vocês. A gente já está ensaiando isso há muito tempo. E antes de eu entrar, o que eu queria que você te sugerir, na verdade? Que você se inscrevesse no canal. Afinal de contas, eu mostro casas aí pelo Brasil e pelo mundo. E também, caso... quando você se inscrever, lembra de ativar o sininho, tá? Porque daí, cada vez que eu colocar um vídeo novo, ele te avisa, tá bom? E outra coisa, se você quiser se tornar membro do canal, torne-se membro, porque eu sempre gravo vídeos extras pra gente, tá bom? Agora eu vou virar essa câmera e a gente vai entrar nessa casa linda. Olha a obra de arte, Alexandra! Cadê ela? Tadadadã. Pode entrar? Tadadadã. Alexandra! Oiê! Que lindo! Tudo bem? Ai, ça va, mon chéri? Ai, que lindo! E ela falando francês, que eu já achei chique. Você é de Paris? Sou de Paris, sim, mas já há 12 anos em São Paulo. Brasileiríssimo já! E olha, tem várias coisas que gostaria de te mostrar. Bom, comprei essa casa na pandemia e reformei ela. E tenho assim, feito uma curadoria super afrocentrada. Então, olha a minha Virgem Maria com anjinhos negros. Ai, que lindo! Que é bem... E de onde é essa obra belíssima? Do Brasil. Achei numa família Vende Tudo. Ai, que legal ser garimpeira como a gente! Adoro. Ai, e inclusive ela aqui ao lado dessa porta, porque olha essa Essa é porta. linda, né? É uma das coisas que eu guardei na obra, essa... Como assim, guardei? Você reformou a casa? Reformei a casa, que ela estava bem acabadona, bem abandonada. Eu comprei e reformei e foi uma coisa muito energética, a canalização dessa casa. Ai, eu adoro falar sobre também. canalizações de energia, adorei. Aqui é uma estante da Ornare, onde gostei muito de colocar muitas coisas que têm a ver com minha personalidade. Então, isso eu comprei na Tailândia. A verdade é um par de tênis, mas com uma pequena obra do Banksy, né? E coloquei assim como obra, né? Linda essa estante, porque ela realmente virou uma galeria, né? Sim. Olha esse pente. Esse peixe é da Etiópia. Eu sempre gosto de trazer muitas coisinhas das minhas viagens. Essas coisas são da Bolívia, né? Porque você foi consuleza da França no Brasil, não foi? Fui de 2012 a 2016. Vimos aqui pelo cargo do meu esposo, Damien. E permanecemos aqui depois para minha carreira, porque desenvolvi minha carreira aqui no âmbito de consultoria para ajudar empresas a trazer mais diversidade, inclusão, ajudar mulheres a subir na alta liderança. Então faço esse trabalho já há muitos anos e deu certo. Então agora, nesse momento, eu quero aconselhar você a seguir ela,
a ficar muito fã dela, porque ela tem realmente um trabalho belíssimo que eu queria que você explicasse, inclusive sobre esse empoderamento e essa forma como você ajuda mulheres e pessoas de vários lugares no Brasil. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Alexandra Loras, L-O-R-A-S. Bom, não sei Tá se aqui você... na tela. Tá bom? E, bom, eu desenvolvi essa atividade porque quando eu cheguei aqui, sendo mulher negra, dentro da elite, eu percebia alguma coisa errada. Porque através do carnaval, através do futebol, sempre eu enxerguei a miscigenação, a diversidade brasileira. Mas quando eu cheguei aqui, transitando dentro do Senado, do Congresso, dos boards executivos das empresas, em todas a narrativa das festas brasileiras da elite, nunca via nenhuma negra. Era sempre a única, às vezes tinha a Rachel Maia, a Thaís Araújo, a Glória Maria. Ponto, acabou. Numa sociedade com 56% de negros, com 118 milhões de negros, eu achava muito estranho esse recorte, essa segregação, essa apartheid, né, cordial, porque ela não é com leis, né, ela é cultural. Então comecei a trazer esse assunto e de repente comecei a movimentar com muitas pessoas da militância negra essa questão, né, do apagamento, do silenciamento. E hoje temos ajudado muitas organizações, mais de 150 empresas multinacionais a contratar milhares de negros. E também faço um trabalho maravilhoso no Bradesco há 5 anos, ajudando mulheres a subir na alta liderança. Então, quando eu cheguei há 5 anos no Bradesco, não tinha nenhuma mulher diretora. Hoje tem 9 e a maioria passaram por minha mentoria. Então... Ai, que lindo! Muito, muito bom. Viram porque vocês precisam seguir agora e mandar uma chuva de amor para ela, porque a gente se inspira muito. Obrigado. Obrigada. E vou mostrar depois o meu instituto para contar também sobre a gente minhas quer ações. E sociais. Todos vão ser fãs. Olha aqui, então olha aqui, o que foi aqui essa celebração? Aqui está meu tio, como ex-presidente da Gâmbia, minhas origens são da Gâmbia, e minha tia, que era a representante na ONU, em Nova York, da Gâmbia. Uau! Então, trazer objetos de viagens que contam essas histórias Sim. parte de... O que era isso? Não, por exemplo, isso eu comprei nas igrejas, sabe, nas lojas das igrejas, né? São ex-voto, né? Ex-voto, uma vela de ex-voto. Então, mas eu acho super bonito, lindo. né? Para colocar. É diferente, né? Mas eu gosto de misturar umas coisas. Essa é a palha com a qual, na aldeia do meu pai, nós lavamos com isso. Tá? Qual que é a aldeia da Gâmbia? Sim, na aldeia do meu pai na Gâmbia. Então, essa é uma coisa de... Tipo uma bucha. É uma bucha. Que linda! Então, eu coloco coisas assim. Aqui são... Aqui são... assim, tipos de madeira que se coloca na água para assim... Perfumar a água, limpar. Então, essa é uma coisa muito da minha... Mas como você vê, né? Eu tomo ayahuasca, iboga, plantas sagradas. Então, na minha arte sempre vai ter um pouco da cultura Bwiti, das culturas Tupinamba, Tupi-Guarani. Também nessa obra aqui, esse triptyque da floresta amazônica, né? Uau, é de lá? Lindo, Ivo. Ele se chama Ivo. É uma pintura belíssima, adorei. E sabe uma coisa que eu gostei muito dessas entradas de luz? Isso já é original da casa. Sim, né? É original. E aqui nessa sala você decorou com esses 2 sofás, você fica muito aqui nessa sala? Ficou mais nessa parte. Ai, tem a lareira, a gente passou rápido, que linda essa lareira. Né? Os diazinhos de frio aqui, uma delícia. Deixa eu ver aqui. Como você falou que você tem muito afrocentrada na decoração. Você tem de todos os tipos de objetos, artes... Sim, olha, aqui tem algumas estatuas. Esse também achei numa família vende tudo. Nossa, você tem um olhar maravilhoso nas famílias vende tudo, hein? Olha, que lindo.
E a porta, mais uma aqui, lindíssima mesmo. Né? E olha essa obra, essa é uma artista brasileira que se chama Silvia Soares, e ela me pediu de coletar muitas fotos da minha vida. Ela fez uma colagem. É você com Então, fotos da sua tem, vida? Aqui tem minha mãe, quando eu fiz a capa da revista Brasileiros. Esse é meu tio, esse é meu pai. E assim, tem muitas imagens da minha vida, quando eu era babá na Alemanha. Essa era a condesa pela qual eu trabalhava quando eu tinha 17 anos. Foi babá na Alemanha. Aqui estão as crianças quando eu era babá lá. Que demais. E assim, toda a minha história, as capas das várias revistas. Essa é a capa do meu livro. Não sei se você lembra dessa polêmica, dessa foto polêmica. Muita gente se lembra dessa foto como uma capa da Vogue. E não foi uma capa, foi uma provocação que fizemos. Lembra da Paula Bragança de Orleans? Sim. Ela aceitou se vestir de empregada doméstica. Ela é a tartaraneta da princesa Isabel. E ela aceitou fazer um edital para a Vogue, justamente invertindo lugares. Então, as brancas se vestindo de empregada doméstica, servindo 5 mulheres negras. Tá? Então, o braço direito do Bruno Astuto, na Sim. JHSF. E foi capa da Vogue, você falou? Não foi, mas todo mundo, foi tão polêmica, fomos finalistas do Prêmio Globo como imagem do ano. Incrível. Então as pessoas se lembram disso como se fosse capa, e não era, mas é engraçado. E agora essa vão lembrar questão. Mais ainda, que é muito, muito legal. E chegamos a receber milhares de comentários racistas e de xingamento com essa provocação. Não era para gostar essa edital, era para provocar uma reflexão. Se somos todos iguais, então por que uma aristocrata não pode se vestir de uma empregada doméstica servindo mulheres negras? Né? A Jos Ribeiro, que apresenta o Jornal das 8 na TV Cultura, a Dani Ornelas, que participa de várias novelas na Globo, e a Samira da agência Forbes, que é uma modelo internacional. Então e estávamos vestidas de meninos, mas ninguém reparou. Eu reparei. Eu reparei mais por você e por elas, que essa daqui tá mais feminina. Essa aqui, não, mas que estávamos bem masculinas. Mas era... Também é outra provocação. É. Eu queria saber onde você conseguiu essa obra que é linda. Eu comprei em Embu das Artes. Em Embu das Artes. Embu das Artes, que adoro garimpar, como eu te falei. E você sabe que além de eu ter amado a obra, eu amei que tá faltando 2? Acho que é uma das coisas que você sabe que mostra. Tão legal. A verdade, eles me venderam nessa obra me falando que era do século XVIII. Eu tenho dúvidas porque faltava algumas peças. E eles conseguiram, assim, no mesmo dia, fazer o reparo. Esse foi quando me mudei para cá, quebraram, preciso ainda colar. Eu achando que já era parte da obra. Menina, quantas portas tem essa casa? Quantas portas? Aqui tem mais uma galeria. Sim, com 2 obras do Enivo, que é, para mim, o maior grafiteiro de São Paulo. Ele tem também na Galeria Sétima Alma, na Vila Magdalena. Então essa obra é dele, essa também. Você disse que teve alguém que te ajudou na decoração. Sim. E como que é você na decoração? O que você aprendeu com a pessoa? O que vocês trocaram juntos? O que você pediu e falou, eu preciso que seja assim? Olha, o que eu gostei muito da Fernanda é que ela soube me ler. Ela soube ler a minha essência, que tem muito a ver com diversidade e inclusão. Então, e a partir de street art, de arte de rua, com pichação, com coisas ligadas à Europa, à África, mas num estilo bem eclético. Sim. Então, olha, esse também fiz. Pedi para uma loja em Embu das Artes de me fazer anjinhos negros.
Eles encomendei. Quando eu cheguei, vi que eles só pintaram, né? Não tem nariz bem... Sim, só pintaram bem o europeu. jatinho. Não tem cabelo crespo e tal, mas bom, é muita mudança ainda para... Vamos provocar. E eu fiquei aqui. muito feliz que você escolheu o Brasil diante de tantos países que você já morou e tantas possibilidades. Você falou, não, esse país precisa de mim aqui agora. Claro, eu achei muito obrigado. E morei em 8 países no total, mas realmente o Brasil me agarrou. E a gente precisando de você. Que obra linda é essa? Sim, é uma obra digital do Junior Schön, um artista que eu gosto muito, coleciono várias obras dele, virou amigo até. Ai, que bom. Ele conheci com o Vanderlei Nunes, né, o cabeleireiro. Que legal. Esse é seu quarto ou de visitas? É de visitas. Olha o sofazão. Aí vamos aqui nesse corredor. Ai, posso ver seu banheiro? Claro, Aqui é o seu super lavabo? interessante. Uau, me conta. Pode entrar. Porque... Adoro essa cor, que é uma cor assim, meio terra. Sim, Uau, berinjela. olha isso! É uma galeria, olha essa galeria de arte! Uau, vai dizer que a família vende tudo também. Não, a verdade sim, tem esse que a família vende tudo, esses são cuscuz, as imitações de cuscuz. Que eu comprei, acho que também na Nambu. E que engraçado isso, Mas porque aqui eu achei que era um espelho, quando eu olhei, eu tive sim, que olhar. sim. Lindo! Não, essa cor berinjela, né? Diferente. Não, e o seu olhar para as famílias vem de tudo, a gente tem que aprender com você. A maioria daqui foi garimpado, porque, bom, né, eu gosto muito de sustentabilidade, de reciclar, de dar uma segunda vida a objetos. E aqui? Essa é uma obra minha. Ai, que legal! Digital? Bom, digital, né? Que fiz toda essa coleção que foi muito polêmica. Fizemos até a capa da Folha com essa polêmica. Foi no Jornal Nacional quando fiz essa exposição na galeria da Lourdine Arabier, na Gabriel Monteiro da Silva. Foi muito, muito polêmica esse trabalho. Então, peguei o Silvio Santos, o Jô Soares, a Xuxa, todos, e coloquei eles de negros. Então aqui é a rainha da Inglaterra, onde eu pichei minha melanina, né, sobre o corpo dela, aumentei, fiz cabelo crespo. Então tudo é um trabalho de Photoshop. E depois, quando fizemos o Fine Art, a impressão, eu convidei um coletivo de pichadores de São Paulo, basicamente aqueles artistas que fazem performance para denunciar a pobreza, denunciar a existência de toda essa população de morador de rua, assim. Quis convidar eles porque quando eu cheguei no Brasil eu não entendia bem de pichação, achava, como muitas pessoas, vandalismo, uma coisa agressiva. Quando eu comecei a pesquisar sobre a pichação e comecei a entender ela como arte, como performance, como denúncia, como linguajar contemporâneo de expressão, eu comecei a me interessar e comecei a me aproximar de vários. E hoje, assim, convidei eles também para fazer parte dessa. Então, o Mia, que é um grande artista hoje, que também faz performance dentro da SP Arte, assim. Ele invade, né? Porque a pichação não é um convite. Então, é uma invasão. Eles usaram o linguajar da pichação para invadir minhas telas, mas era com borogodó, né? Com aqueles ovinhos que eles jogam também, cheios de pintura. Então, usamos a narrativa. Incrível. Mas foi uma exposição que ajudou muito a contratação de centenas de pessoas negras no multinacional, porque ajudei a branquitude a enxergar mesmo como seria se fosse ao contrário, né? Que legal. Os espaços de poder só com uma narrativa
negra e sempre achando que somos todos iguais, que estamos em democracia, mas não é bem assim. Então... Alexandra, muito obrigado. Eu acho que é essa palavra que eu quero dizer, sabe? Muito obrigado pela sua contribuição. Obrigada. Isso é muito lindo. Obrigada. E muito importante. Olha, temos mais obras aqui. Sim. E agora, aqui esse corredor está indo para onde? Para meu quarto. Quem são esses aqui? Aqui tem minha mãe, meu irmão João Paulo, que mora na Bahia, que casou com uma brasileira, e minha irmã Odile, que mora no sul da França, em Montpellier, e eu aqui. Então temos a mesma mãe, mas não o mesmo pai, né? Por isso que tenho irmãos loirinhos de olhos azuis. Adoro. Aqui é você. Essa é uma obra minha também. Foi a primeira que eu fiz uns 17 anos atrás. Foi o início desse raciocínio sobre aquela exposição da inversão, né? Eu peguei uma obra do Broglie e peguei a princesa que ele pintou e coloquei minha cara. E depois disso, 15 anos depois, eu me dei conta que me tornei a maior autoridade a representar a França aqui no Brasil. No âmbito da diplomacia, né, de São Paulo. Eu percebi o poder de uma brincadeira, o poder dessa imagem. Por isso que convidei a Paula Bragança, o Tinko também, o esposo dela, para fazer a foto. Também comecei a fazer meu trabalho com o Junior Schoen e minha coleção, né, de todos esses personagens. E assim, anos depois, vemos mais negros em todas as publicidades, nas novelas, porque trabalhei muito com a Globo, com a Condé Nast, com muitas empresas. Então, todas essas sementinhas de conscientização floresceram, né? Ai, que máximo! Quer ver o... E aqui? Aqui se junta com a sala que nós estávamos, né? Sim. Olha aqui, eu vejo que isso aqui deve ser de Embu das Artes também, Sim, né? também. Olha que linda essa estante com rodinha. Sim, acabei de trazer ela de outra casa, então ainda não montei ela. Ai, ferro, que linda, adorei essa ideia. Também, eu coloco livros e tal, mas... E eu gosto que ela não é muito larga, ó, eu adoro quando é assim. Aqui é interessante, ó, a casa ela é toda conectada, você recebe muito em casa? Recebo muito. Muito. E muito no instituto que você vai ver lá embaixo. Tem um instituto que é aqui também? Tá. Olha que legal esse móvel, ele fecha. Também. Ah, sim. Ele fecha, ele é um armário que você... Sim, é um barzinho, né, que meu esposo desenhou lá em Bali. Construímos ela em Bali e ela vem nos acompanhando com nossas viagens, né? De países em países. Peraí, gente, vocês estão amando essa casa e toda essa conversa. Olha que importante tudo que ela está falando. Então, não só também assista de novo esse vídeo, como compartilhe esse vídeo com todas as pessoas e siga a Alexandra, porque é muito importante cada palavra que ela está falando aqui para que a gente precisa internalizar e viver na nossa vida. Alexandra, cadê você? Ai, tá aqui. Gente, mas é enorme! Uau! E aqui... Olha que lindas as luminárias todas de palha. Aqui você vai pendurar ainda, é isso? Ou ela é só uma festa? Porque ela é uma luminária. Agora fiz a festa de aniversário do meu filho, então tive 30 meninos dormindo aqui. Ai, que legal! Nossa, imagina que demais! Então, tô precisando arrumar ainda um pouco. Me conta o do instituto aqui. Então, aqui, com as Black Sisters in Law, que é uma organização... que chama Black Sisters? Black Sisters in Law. Okay. São 3.000 advogadas negras, que várias delas voltaram a fascinar ou a ser babá por não conseguir clientes e não conseguir ser contratadas por escritórios de advocacia.
E todas com a carteirinha da OAB, eu decidi trazer minha expertise de etiqueta, de como construir tua marca pessoal, como se empoderar, né? Porque essas meninas conseguiram ser as primeiras das suas gerações a poder estudar, né? Porque os bisavós eram ainda talvez na escravidão, e elas são as primeiras a conseguir entrar nas universidades graças às cotas, muitas delas, né? Só que elas não aprenderam a como se apresentar e não aprenderam também o jogo da elite, como transitar nesses espaços extremamente preconceituosos. Então fazemos encontros, a maioria online, mas fizemos também alguns presencial, e usou esse espaço para receber as mulheres que dão mentoria. Então, como eu te falei, né? Vou te receber de uma forma muito bruta na minha casa. E que eu amo desse jeito. E essas pinturas aqui ficaram lindas, elas deram uma personalidade grande. E olha o formato dessa janela, né? Aqui que tem esse formato diferente. Eu tô reparando que tem esse aqui, ele combina com aquela estante, né? Essa mesa com as rodinhas. Mas eu quero chegar aqui nesse espelho com você, para que as pessoas possam agora, olha a importância que ela falou sobre as advogadas que não conseguiam se colocar no mercado por causa dessa história. Isso acontece também no nosso mundo da arquitetura, sabe? Tem inclusive as arquitetas negras, que que tem essa motivação. É muito importante que a gente aprenda, que a gente escute, que a gente entenda tudo isso que vocês passam, para que a gente possa quebrar ser essa mudança que queremos ver no mundo e a gente da transformação. Eu tenho um amigo negro arquiteto brasileiro que mora em Nova York porque ele não conseguiu achar trabalhos aqui no Brasil. Ele teve que se exportar para outro país para ter sucesso. E hoje ele faz muitas lojas da Starbucks e tal. Mas aqui no Brasil, por ser negro, arquiteto fantástico, não conseguiu trabalho. Né? Vocês estão entendendo tudo isso? É para a gente aprender e fazer, agir e ser agente da mudança. Toca aqui. Ai, a gente tá... E essas pinturas foi uma ideia da West Wing. A West Wing participou da criação também do Instituto. Então fiz 6 treinamentos sobre diversidade e inclusão na empresa deles, e em troca, em permuta, fizemos várias ações para o Instituto para eles dar a decoração, esse lugar acolhedor. E uma parte da decoração, sim. Parabéns, muito importante. Inclusive, você não escreveu um livro, lembra aquele livro? Eu nunca esqueci o livro infantil que você escreveu. Sim. Olha a minha coleção de Barbies. Aqui tem Barbie PCD, né? Com deficiência. Tem a Albina também. Ai, que demais. E a LGBTQIA+, com aquele raspão ali do cabelo. Ai, que demais! Né? Ai, gente, adoro. Também, assim, um homem com tranças, né? Minha coleção de Barbies. Olha isso, demais. E também, não sei se você conhece a Dona Irineu, né? Sim. Então, eu fui visitar ela no Quilombo do Zumbi dos Palmares, e no ateliê dela, então esse vem realmente de lá, tá? Não vem da exposição universal de Milão, porque vi todas as obras dela lá. Sim. Mas fico muito feliz muito legal. Dentro da diversidade, mais e mais, né? Esses últimos anos vemos muito mais diversidade, muito mais trabalhos acontecendo realmente. Você já está vendo, você já está colhendo os resultados, né? Vou colocar depois. Sim. Você já está colhendo, já está vendo os resultados práticos de tudo isso nas empresas, né? Vejo. É ainda tímido, mas já podemos perceber uma mudança. Isso, que bom. Olha aqui, mais esse colar. Olha esse colar, gente. É um colar, né? Sim. Olha, quando eu fiz a capa da West Wing, né? Na minha outra casa. Sim, eu lembro. Olha que lindo, olha aqui, gente, que ideia boa de fazer o box com esse desenho que vem já de fora para até chegar lá dentro. Muito lindo e todo em tipo concreto. marronquinho, né?
Aham, marroquino, né? Muito bom. E tem tapete, tá vendo, gente? Que eu coloco tapete assim também. Quer ver... Uau, olha a vista da cozinha. Janela. Então, essa cozinha tinha só janelas, sabe? Tipo, brasileiras, né? Aquelas... Basculantes. Sim, basculantes só no final. Eu quebrei tudo para ter essa linda vista sobre esse jardim. Uau, você olha assim, parece que você tá na praia. Olha aqui, sério, olha aqui na tela pra você ver. Parece que você tá na praia. E que cozinha enorme. No, e o jardim tem bananeira, Sim. tem milho e tal. Ou seja, cozinhar aqui é uma delícia, né? Sim, e olha o piso também, quis fazer uma coisa também Com essa interferência, chama ladrilho hidráulico, né? Sim, e olha, também fiz esse desenho da janela, um pouco assim, uma bagunça geométrica. Essa ideia é ótima, tá vendo, gente? Que você, em vez de fazer uma janela toda com os desenhos certos, faz ele assim todo mesclado, virou uma obra de arte, que é diferente dali também. A gente tem obra de arte em todos os lugares da casa. Lindas essas flores. Então agora... Aqui começa seu quarto, nessa porta? Lá. Lá? Lá no final. Olha a janela também para as flores lá fora. Olha. Aí você tem um cinza aqui, que ele é mais sóbrio para descansar. Pode mostrar aqui? Sim, claro. Adorei essa história das janelas. Como que você trouxe a luz natural para... Sim, exato. Uau! Pera aí um minutinho, gente. Esse banheiro aqui é outro, é quase uma kitnet. Olha que esse piso então virou uma marca da casa. Eu vi esse piso na Bahia. Estava em Troncoso, numa casa de uma arquitecta, e gostei tanto que eu pedi para ela fazer um projeto da cozinha e dos banheiros. Que legal! E olha que lindo que ficou aqui. Todo no cimento queimado, né? Que você fez aqui, com os dois. Ou seja, eu gosto muito do Marrocos. Eu moro também entre aqui e Marrocos, porque passo muito tempo lá. E é verdade. E o Marrocos, ele tá perto. Ai, que legal! O seu box, ele é só uma cortininha assim. Muito bem. Isso, na verdade, foi uma finalização, porque, sabe, no final da obra, quando nada termina, chegou um momento você fala, onde vou me mudar. Vai embora daqui que eu termino sozinha. Mas todo mundo... Aliás, essa é uma dica boa. Todo mundo, quando tá terminando a obra, minha filha, muda pra casa. Muda aqui, porque senão o negócio não acaba nunca. Exato. Olha aqui, você tem uma varandinha com uma vista pra essa árvore toda florida. Para o jardim. E a piscina da minha vizinha. Então... aí você fica só olhando o dia de calor, você fala assim, oi vizinha, vou aí, né? Que legal, muito bom. E eu gosto que quando faz isso aqui, gente, que tem as paredes que são mais sóbrias, mas aí você trabalha nas cores na roupa de cama, porque daí você muda sempre, né? Que é muito legal. O quarto do Rafael, do meu filho. Que linda essa cama! Que não é? E aqui, ele já tá com arte aqui também. Sim. Que é do mesmo Júnior. Também, né? Ele virou amigo mesmo. E aí já tinha esse armário lindo aqui? Sim, já. Mas pintei todo de cinza, que era tudo de madeira. Me conta daquela obra. Isso, a verdade, é da aldeia do meu pai. Isso é um chapéu mesmo? É um chapéu dos Fulani. Então, dos Fulani é minha tribo, lá na Gâmbia. Uau! Então, E é todo de couro e palha, que lindo! E quando você fala a tribo do meu pai, ele ainda mora lá? Infelizmente ele morreu, mas toda a minha família, assim, uma boa parte mora lá, e outros moram em Nova York, em Washington DC, bom, em vários lugares, mas essencialmente nos Estados Unidos e na Espanha. Que legal. Que a Gâmbia era anglófona, então não tem muitos na França. Meu pai era um outsider, assim, ele tinha uma fascinação pela França e conheceu minha mãe e casou com minha mãe.
E a sua mãe Olha, francesa. tenho aqui algo para te mostrar, mas é muito bagunçado. Será que a gente vai mostrar algo bagunçado? A gente ama. É que estou separando coisas Já para gostei da doação. Ah, que legal, separar para doação. E então, mas queria te mostrar esse painel ali. Tá, olha que demais, me conta. Aqui eu já vi que você já fez Então, essas essa foi uma fotos. super ideia de pegar. Tenho tantos livros de artes com fotos bonitas, então arranquei algumas páginas e fiz o quadro com aquele. Como você chama isso? Passepartout. Passepartout. É de vocês que vem, né? É vocês que Então, ensinaram. o isso francês. e fiz essa mistura. Esse foi quando fui convidada na Roda Viva, da TV Cultura. Paulo Caruso. E assim misturei também com colares, com cestinhas. E uma ideia que também que eu gostei muito é... Ai, que lindo, pintar meio... em isso. vez de ser meia parede, é meio armário. Não, essa ideia é boa. Tem gente que faz e segue depois aqui com a parede, mas ficou, olha que lindo, realmente muda bastante quando pinta assim, né? Com meio armário. E aqui você já fez também com essa mesma textura, essa mesma cor, Sim. né, dessa textura. Aí, gente, façam como ela, achem as suas doações, é verdade, Sim, não é? isso. Todo mundo Porque sempre tem coisas, precisando. acumulamos coisas e eu recebo muitos presentes de marcas, né? Então. Às vezes eu gosto de deixar os objetos, assim, as coisas Fluírem. e ter uma segunda vida e deixar muitas pessoas felizes. Agora sim, eu Quer ver o ouvi... meu jardim? Eu quero! Vamos ver o jardim dela agora. Gente, apaixonado com essas portas também, com as obras. Olha que lindo. Nossa, é uma florestinha que você mora aqui, né? Olha que lindo, olha tudo isso, né? Eles são gigantes. E passarinhos que a gente escuta, tá vendo, gente? Você curte muito o seu jardim? Quando você Muito, recebe fora muito, também? Muito. Então, Vou te receber quando terei mais tempo, porque hoje sabe que... Tá corrido, mas eu ouvi que falar você curtir. que tá corrido, mas tem bolo. Tem bolo. Vamos tomar bolo? Vamos tomar café? Vamos. Muito obrigado por me receber aqui com tanto carinho, com tanto... Que bom, amor. Tanto sorriso e energia boa e com tantos ensinamentos maravilhosos. Muito obrigado. Repete aqui o seu Instagram para todo mundo te seguir. Alexandra Loras. Tá aqui na tela, gente. Pode seguir, mandar uma chuva de amor para ela e me dar um abraço. Merci beaucoup. Obrigado. Merci, mon Tchau, chéri. gente. Tchau. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.